Para nós é uma grande honra ter sido convidada para participar desse papo fraterno pelo Leopoldo Machado, lugar em que eu estou há mais de 15 anos e que digo a todo mundo que é a minha segunda casa, é meu segundo lar. Foi lá onde eu aprendi os princípios do Espiritismo, aprendi o pouco que eu sei de lá. Então, para mim é uma honra sempre poder estar aqui. Bem, eu escolhi no dia de hoje, para esse nosso bate-papo, para a gente falar sobre o Espiritismo e o futuro das religiões. A gente sabe que nesse momento de tantas perdas, né, em que as diversas escolas religiosas estão discutindo sobre o final dos tempos. Algumas dizem que nós estamos passando por essa situação porque nós pecamos muito e Deus está condenando. Outros dizem que é uma regeneração, é uma oportunidade que nós temos de chegar mais perto do Criador, de transformação, mas todo mundo concorda que alguma coisa diferente está acontecendo. E realmente está, né? Inclusive, até nesses tempos tão difíceis de epidemia, muitas pessoas dizem não acreditar mais em Deus. Deus não existe. Se Deus existisse, não estaria acontecendo coisas tão terríveis. Nós não teríamos perdido tantos amigos, tantos familiares, que Deus é esse, né? E isso nos leva a fazer uma reflexão. Será que essa é a primeira vez que está acontecendo isso no mundo? Será que antes já aconteceu? Será que não? Não é? Como a maioria de nós sabemos, o Espiritismo surgiu no século XIX. Foi popularizado, né, na França, através de Kardec, depois de seus seguidores, através das comunicações analisadas e completadas por seus colaboradores. E é uma doutrina filosófica que contempla os aspectos religiosos, é uma ciência da observação e, ao mesmo tempo, apresenta para nós um conforto de que nós temos uma vida além dessa vida aqui na Terra, né? A gente pensou nesse tema, o Espiritismo e o futuro das religiões, após ler um artigo dos irmãos Andressa Kister e Rodrigo Oliveira. Ambos escreveram o artigo na revista Letra Espírita. E depois de a gente ler esse artigo, deu vontade de passar o ponto de vista dessas pessoas, ao mesmo tempo em que a gente também queria estudar e ver qual a diferença que existia entre nós, que somos espíritas, que participamos da doutrina espírita, e as diversas religiões. Qual é o objetivo? Qual a finalidade? Todo mundo pensa a mesma coisa? O espiritismo é melhor? Não é? Então, é sobre esse ponto que nós vamos conversar na tarde de hoje. Eu achei bastante interessante quando estava lendo, porque ele tem algo assim, bem interessante, que ele diz assim, Kardec, né, a respeito da crença. Ele fala assim: toda crença deve ser baseada em fatos. As manifestações das almas libertadas da carne, e não a textos obscuros e envelhecidos, é que se deve pedir a revelação das leis que regem a vida futura e a ascensão dos seres. As religiões do futuro terão por fundamento a comunhão dos vivos e dos mortos.
o ensino mútuo das humanidades. Apesar das dificuldades que ainda apresenta a comunicação com o invisível e que é provável se aplanem com o tempo e a experiência. Pode-se desde já verificar que há uma base muito mais ampla que todas, sobre o que se apoia a ideia religiosa. Será um dos mais assinalados méritos do Espiritismo tê-la proporcionado ao mundo, por esse modo, preparando, facilitando a unidade moral e religiosa, a solidariedade que vincula os vivos da terra aos do céu. E este se estenderá pouco a pouco a todos os habitantes do nosso globo, e todos comungarão um dia de um mesmo ideal realizado. Todos nós, quando viemos aqui para a Terra, a gente vem com a essência de Deus. Deus está em nosso coração, Deus está na nossa alma. Nós somos deuses. Se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, então nós estamos aqui para crescer, para evoluir, para melhorar. E nós acreditamos no Deus bondoso e misericordioso, que nos dá a oportunidade sempre de melhorar. Seria impossível, em uma vida só, nós melhorarmos, não é? E a gente vê isso até como uma injustiça. E às vezes a gente até fica pensando nos nossos irmãos que não acreditam em Deus, exatamente por isso, não é? Que Deus é esse que escolhe uma criança para vir num ambiente maravilhoso, de paz, de harmonia, de conhecimento do Evangelho, e que ao mesmo tempo outra criança vem num ambiente terrível, de muita tristeza, e que essa pessoa vai ter poucas oportunidades na vida, né? Então, a gente sabe o seguinte, que essa ideia de outras vidas, pois bem, meus irmãos, com a ideia de que a vida é infinita, não é? E que ela não para, é que nós temos absoluta certeza de que somos extremamente felizes por ser espíritas nessa encarnação. Eu fico pensando assim, não é? Que o espiritismo faz com que a gente tenha uma tranquilidade no futuro. A gente tem certeza de que nós um dia encontraremos com nossos entes queridos. A gente tem a tranquilidade de que a gente um dia vai poder ter uma nova vida, trabalhar, seja no plano espiritual, seja novamente quando tivermos outra oportunidade de corrigir nossos erros. Imagina o que é a gente viver essa vida sem acreditar que existe um Deus, não é? Porque se a gente, por exemplo, viver 103 anos sobre a Terra, não é nada. O que foi que eu fiz nesses 103 anos? Eu trabalhei, eu estudei, eu juntei, eu acumulei, mas se eu não tive Deus no meu coração, eu não tive a paz. Então o Espiritismo traz essa paz a gente, né? A certeza de que a gente terá outras oportunidades, não é? Isso tudo é maravilhoso. Eu fico pensando em outros irmãos, não é? Que já aqui pensam que um dia tudo vai acabar e que eles ou irão para o céu ou irão para o inferno. E isso é muito ruim, em todos os sentidos. Voltando a essa pandemia, quantas pessoas a gente sabe que não tentaram suicídio? Porque elas não conseguem viver só. Eu digo só no sentido de que, para elas, o mundo material, as festas, é o que existe de melhor. Aí, de repente, com essa pandemia, a gente para pensar. Deus deu essa infinita oportunidade de a gente fazer uma reflexão, não é? E voltarmos para nós mesmos, para a nossa vida interior,
oportunidade de ler, até os livros que nós lemos há 10 anos atrás e que agora nós estamos relendo, a gente está vendo maiores possibilidades, né? Nós fomos criados, eu pelo menos, né, na fé católica, fui catequista e devo muito à religião católica, porque eu já sabia dentro de mim que eu tinha uma essência de Deus, mas eu era uma católica, digamos assim, por tradição. Meus pais eram, eu era, e assim era a minha vida. E quando eu conheci o Espiritismo, eu acho assim que a minha vida mudou completamente. Comecei a ter aquela curiosidade de saber por que certas coisas aconteciam comigo, por que aconteciam com outras pessoas. E assim foi me dando conforto. Eu fui perdendo entes queridos e fui percebendo que eu não perdi. Eu vou me encontrar um dia com essas pessoas. Eu tenho a oportunidade de me desdobrar durante o sono e me encontrar com essas pessoas. Eu posso não lembrar, mas eu tenho essa certeza dentro de mim. E aí eu fico pensando que desde sempre essa ideia do homem ter a essência de Deus sempre existiu. Lá nas civilizações antigas, quando ainda não havia o enquadramento de pessoas dentro das religiões, a gente percebe que o homem, ele sentia que existia algo mais, não é? Ele, por exemplo, ele se deparava com os terremotos, com os raios, ele se deparava muitas vezes com situações e ele não tinha explicação. Daí eles começaram a achar que eles não podiam tudo, que existia uma força superior, que eles denominaram de deuses, né? Deus do sol. Eles tentavam aplacar os deuses através dos sacrifícios, né? Sacrificavam virgens, sacrificavam crianças. Por que faziam isso? Eles tinham a essência de Deus. Eles começaram a perceber que Deus existia. Mas que Deus? Vários deuses. Eles não tinham esse conhecimento de um Deus só, né? Aquele Deus que também os tinha colocado ali para provas, né? E aí, com o passar do tempo, o homem começou a aprimorar seus conhecimentos, ele começou a conhecer a ciência, a biologia, não é? E aconteceram coisas boas e aconteceram coisas ruins, porque aí eles começaram a duvidar da existência de Deus. Muitos cientistas, e muitos não, né? Muitos começaram a pensar como foi que eu consegui chegar até isso se eu não tivesse a ajuda de algo ou alguma coisa. Quantos cientistas não sonhavam e no outro dia eles começavam a colocar em prática as ideias, né, que eles tinham durante os encontros, os grandes encontros com os espíritos mais elevados. Um exemplo assim mais moderno é o exemplo, por exemplo, de Santos Dumont, né, que criou o avião, né? Foi Santos Dumont quem criou o avião para nós, mas não foi. A gente sabe que os irmãos Wright também tiveram essa mesma ideia ao mesmo tempo. E a gente sabe que isso se deu no plano espiritual. Os irmãos se reuniram, os irmãos Wright, Santos Dumont e tantos outros, e criaram o avião através da intuição. Interessante isso, né, minha gente? E isso tudo é o Espiritismo, que nos dá essa oportunidade de estudar e perceber isso. Não é? Nosso Senhor Jesus Cristo disse que no final dos tempos, quando a gente começar a regeneração, quando nós estivermos regenerados,
seremos um só pastor e um só rebanho. E é nisso que a gente deve acreditar, não é? Nós devemos respeitar as crenças alheias. Sim, nós devemos. Sabe por quê? Porque sem crença, o homem não é nada. Sem crença, o homem se desespera. O homem faz bobagem. Não é? E quando ele acredita em Deus, nessa essência, não é? Quando a gente, lá no Livro dos Espíritos, quando é perguntado o que é Deus? Aliás, não o que ou quem é Deus. Então, eles definem Deus como inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Logo, o Espiritismo é a expressão lógica, não é? Da vontade de Deus e de como as coisas se manifestam. Não é verdade, minha gente? Então, dito isto, a gente faz o seguinte raciocínio. Então, o Espiritismo é a mãe de todas as religiões, é o que deve ser seguido. Não é assim, não é. A gente tem que respeitar as regras alheias. Não procede mal aquele que não ridiculariza, né? Mas quem pratica as coisas por ambição, né? E esse se torna desprezível aos olhos de Deus. Muitas das religiões, por exemplo, nesse momento, estão aproveitando essa questão da pandemia para assustar as pessoas, né? Deus está voltando e vocês vão para o inferno se vocês não seguirem esse tal preceito, que é formulado dentro da nossa escola doutrinária. E não deve ser assim, porque o Espiritismo, por exemplo, diz que o perdão e a caridade é a manifestação de Deus dentro de nós. Não é? Nós não podemos mais acreditar no castigo, que Deus nos castiga, nem viver uma vida contemplativa, porque a omissão também é a falta de Deus. Nós não devemos ser omissos de forma alguma. Nós devemos estar aqui para contribuir sempre. Lá no Livro dos Espíritos, eu vou dar uma olhadinha aqui, vou ler com vocês, vamos ler juntos. Na questão 654. A pergunta é a seguinte. Deus dá preferência àqueles que o adoram de tal ou tal maneira? Muitas religiões dizem que nós só devemos adorar, só isso. Não é assim, a gente não pensa assim, mas a gente adora. Mas a gente adora na prática. A gente adora quando a gente acolhe, não é? Quando Deus manda alguém na nossa presença, a fim de nós aconselharmos, a fim de darmos alguma coisa material. Deus está se manifestando através do nosso irmão. E nós é que estamos ganhando. Não é o irmão que a gente deu o conselho, não é o irmão que recebeu aquela coisa de nós, mas nós. Então nós não devemos viver só na adoração. Nós devemos viver na prática. Então, eu achei interessante reler essas duas questões e ver as respostas e poder fazer uma reflexão a respeito. Então, Deus dá preferência àqueles que o adoram de tal ou tal maneira. E ele diz, Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração. Olha só, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aqueles que creem honrá-lo por meio de cerimônias, que não os tornam melhores para seus semelhantes. Não adianta, né, minha gente?
todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama para si todos aqueles que seguem suas leis, qualquer que seja a forma sob a qual se exprimem. Aquele que não tem senão a piedade exterior é um hipócrita. Aquele em que a adoração não é senão uma afetação e em contradição com sua conduta dá um mau exemplo, não pode estar fazendo bem, não é? Aquele que faz profissão de adorar o Cristo e que é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável com os outros, ou ambicioso dos bens desse mundo, eu vos digo que a religião está sobre os lábios, e não no coração. Deus, mais culpável do mal que fez do que o ignorante selvagem do deserto, e assim será tratado no dia da justiça. Se um cego, ao passar, vos derruba, vós os excusais. Se é um homem que vê claramente, vós vos queixais e tendes razão. Não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado em um idioma do que em outro. Eu vos digo ainda uma vez, os cânticos não chegam a ele, senão pela porta do coração. Já pensou? Se a gente dissesse que só os que falam inglês adoram Deus, comparando com os idiomas, e os que falam português, só português, é uma comparação interessante, né? Depois vem a questão 655, e essa diz: é repreensível praticar uma religião a qual não se crê no fundo de sua alma, quando se faz isso por respeito humano e para não escandalizar aqueles que pensam de outra forma? E ele diz: a intenção nisso, como em muitas outras coisas, é a regra. Aquele que não tem em vista senão respeito às crenças alheias, não faz mal. Ele faz melhor do que aquele que as ridicularizasse, porque faltaria a caridade. Mas aquele que a pratica por interesse e por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode ter por agradáveis aqueles que aparentam se humilhar diante deles apenas para atrair a aprovação dos homens. Então, minha gente, depois de a gente ler essas duas questões do Livro dos Espíritos, aí é que a gente vê como é importante a gente considerar a adoção dos princípios do Evangelho, né? Se a gente, dizem que uma vez foi apresentado a Gandhi o Sermão da Montanha, não é? E que o Sermão da Montanha teria sido dito por Nosso Senhor Jesus Cristo. E Gandhi diz: se vocês seguirem as palavras desse homem, vocês estão salvos, digamos assim, salvos entre aspas, né? Então, minha gente, qual é a verdadeira religião? A religião foi iniciada com o Cristo da forma mais bonita que podia existir, de amor ao próximo, só isso. Essa é a religião. Cristo nos ensina a moral pura, não é? Basta seguirmos os seus preceitos e nós estamos no ápice do amor. Esse é o amor verdadeiro, né? Eu penso hoje em dia que a diferença realmente grande entre o espiritismo e as diversas religiões é o intercâmbio. Esse intercâmbio com os espíritos
que nós nos fazemos crescer, ser melhores, crer na prática do bem e da caridade. A gente sabe, além de a gente saber que os irmãos que se comunicam conosco somos nós mesmos, que um dia iremos para a eternidade, iremos estudar e depois disso também iremos ensinar a quem? Aos que ficaram na retaguarda. Então, o pecado para nós é a manifestação da nossa consciência. Não existe o céu, não existe o inferno. Deus não nos condena, nós nos condenamos, né? Então, que nós que temos mais ou menos achamos que temos uma consciência do Cristo realmente dentro de nós, abracemos os nossos irmãos, seja de que religião for. E eu penso que sempre que a gente puder, falemos do Espiritismo, não é? O Espiritismo nos mostra o verdadeiro amor. É tão redentor, é tão consolador saber que a hora que a gente quiser, a gente sabe que está com Deus. No momento que a gente está com aflição enorme, a gente que pratica a doutrina espírita, a gente sabe que estava precisando daquele ensinamento, daquela situação, naquele momento, e que era oportuno. E a gente vai ver, às vezes, lá na frente, porque a gente pede a Deus alguma coisa, e eu sempre digo o seguinte, que é como se nós estivéssemos aqui, no andar de baixo, lá na terra, embaixo mesmo, e Deus estivesse no 10º andar. Lá de cima ele vê tudo, ele vê todas as coisas, né? Lá no Velho Testamento, um dos profetas diz que Deus já nos conhecia quando nós ainda estávamos no ventre de nossa mãe. Nós tínhamos um destino a cumprir. Não aquele destino que a gente não pode mudar. É um destino que a gente pode transformar a toda hora, né? As situações ruins que nos acontecem, elas podem virar coisas boas. Quantos de nós já não rimos de situações que há 10 anos atrás nós gostaríamos que fosse de uma forma e hoje em dia, se nos oferecessem aquilo que a gente pediu, a gente não queria mais. Porque a gente quer o quê? A gente quer a transformação, né? A gente fica feliz com esse crescimento. É de arrepiar. Saber que a gente evolui. Saber que a gente tem mais vontade de amar o próximo. Eu não sei se é a idade também que faz isso, né? Com que a gente reflita, mais do que quando éramos jovens. Mas eu só sei de uma coisa. A essência de Deus em nós, ela justifica esse amor que a gente necessita de ter para com o próximo, né, meus amados? É demais para mim, nesse momento, poder conversar isso com vocês, que também pensam da mesma forma. É muito bom, é muito agradável. A gente sente essa falta, não é? Grande. E eu termino aqui esse papo de hoje para dizer que a gente não deve se ligar em religião A, religião B, religião C. A gente deve se voltar para dentro de nós mesmos. Nós que já temos um pouquinho mais de conhecimento, procurar passar esse nosso conhecimento às pessoas que ainda não têm, que estão chegando perto de nós, desesperados nesse momento horrível, né? Que a humanidade toda está passando, mas na certeza de que é passageiro. Estamos entrando na regeneração. Eu não tenho nenhuma dúvida a respeito disso.
Eu não acho que Deus está castigando como ou pessoas de outras religiões, nossos irmãos queridos de outras religiões pensam, né? Tá vendo? Olha, isso está acontecendo porque você fez isso ou fez aquilo, né? Você não tá indo para a igreja, você certamente vai para o inferno, Deus está vindo separar. Não, Deus está vindo unir. Deus está vindo fazer com que nós sejamos instrumentos da palavra dele. Quando ele disse, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, foi uma das coisas mais lindas que ele disse, não é? Pregar o evangelho também é dar exemplo. Vamos dar o nosso exemplo, não é? Vamos ser melhores. Vamos tentar ser criatura melhor, né? Bom, então assim a gente vai concluir definitivamente com uma frase que eu vi no decorrer da semana inteira. Era incrível, várias vezes eu vi. Cheguei até a postar a frase, que é, assim, eu acho que resume tudo sobre o Espiritismo, né? E diz o seguinte, todos somos cambiantes, que andam no traçado do tempo em busca do mais importante endereço, o endereço de nós mesmos. E outra que diz o seguinte, somos todos visitantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer, amar e depois voltarmos para casa. Que a gente possa voltar para casa em paz, não é? Que Deus abençoe a todos nós no dia de hoje, que nós tenhamos mais amor no coração, que nós tenhamos tranquilidade. Se algum de nós, e com certeza isso aconteceu, perdeu algum ente querido, algum familiar, tenha certeza de que essa pessoa ele simplesmente saiu para uma nova morada, né? Foi o próprio Cristo quem disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Nós certamente iremos para uma delas. Então, que Jesus nos abençoe, que 2021 venha para nós repleto de muito amor, de muita reflexão, de muita bondade no nosso coração. E que em breve estejamos todos juntos. Que Jesus nos abençoe. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, após as reflexões dessa tarde, que possamos todos nós nos sentir fortalecidos e amparados na presença e na palavra de Jesus que nos acolhe a todos. Vamos nos preparar para a prece de encerramento, sabendo que a misericórdia de Deus alcança todos os lugares, os mais sentimentos mais profundos da criatura humana. Então fechemos nossos olhos físicos e abramos os nossos olhos espirituais. Pensemos em Deus. Senhor Jesus, Mestre bom e amoroso, te agradecemos por mais um encontro e pela oportunidade de aprendermos contigo através do teu Evangelho, que nos convida a uma mudança interna, ao ressurgimento desse homem novo, amparado e fortalecido pelo divino amor. Te agradecemos, Senhor,
pelo estímulo, pela esperança, pelos braços amorosos dos amigos espirituais, que vem investindo em nós nesse grande processo de autodescobrimento. Queremos te dizer, Senhor, que somos felizes pela saúde que temos, pela casa que temos, pelas nossas pernas perfeitas que nos permitem locomover-se, pelos nossos braços, pelas nossas mãos, pela oportunidade que temos, Senhor, de enxergar, de ouvir, de respirar. Quando sabemos, Senhor, que muitos não conseguem plenamente. Te agradecemos, Senhor, pela presença do sol da vida que ilumina nossos dias, pela oportunidade da atual reencarnação, tendo no livro da vida a chance de reescrever passo a passo o nosso passado e o nosso futuro. Permite então, Senhor, que fortalecidos na Tua presença possamos recomeçar e dar um direcionamento aos nossos passos. Sendo assim, Senhor, nós te dizemos: Pai nosso, que estás nos céus em toda parte, santificado, Senhor, seja o teu nome. Vinde a nós o vosso reino, um reino de amor e de paz. Que seja feita somente a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão do corpo, mas também o pão da alma, dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, na justa medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. E não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal visível, do mal invisível e do mal que ainda trazemos dentro de nós. Porque vosso é o poder, o reino e a glória para todo o sempre. Que assim seja.